Olá, o nosso entrevistado de hoje do quadro Bate-Papo do programa Uberlândia de ontem e de sempre tem histórias muito interessantes para resgatar sobre o jornalismo impresso de Uberlândia e também pela contribuição do SENAC aqui em nossa cidade. É um prazer receber aqui conosco Dr. José Pereira Pires. Doutor Pires, o senhor veio para Uberlândia com 6 anos de idade, né? O que trouxe o senhor para Uberlândia? O que me trouxe para Uberlândia foi a determinação de meus pais, que moravam em Mato Grosso do Sul. E meu pai, já em 1938, afirmava que Uberlândia era uma cidade do futuro para os filhos, estudar e ter o melhor sucesso na vida. Então, diante disso, a gente veio de Mato Grosso para cá e aqui instalamos, lutando pela vida. 6 pessoas aproximadamente. E qual que era a atividade do pai do senhor aqui? Meu pai trabalhava na fazenda, entendia bem de agropecuária e lavoura, e aqui ele continuou fazendo os bicos na área de comércio e juntamente com a minha mãe. E nós começamos a estudar. O senhor trabalhou 26 anos no Correio de Uberlândia, né? Que atividade o senhor exerceu lá? Olha, eu comecei no Correio de Uberlândia em 1º de novembro de 1945, como office boy. E gradativamente a gente foi galgando alguns lugares, algum espaço. O nosso diretor na época era o Sr. Hostílio Alves de Oliveira, depois veio Iberê Goulart, e assim sucessivamente, Jaci de Assis, Ruth de Assis. E de quem que era o jornal naquela época? Ele era ligado ao DN ou não? Na época em que eu entrei no jornal, parece que não. Posteriormente, que eu vi ser ligado ao DN. Passou para o grupo Jaci de Assis, que era ligado diretamente ao DN. Por sinal, eu era garoto na época, uma passagem até interessante. O Getúlio Vargas veio a Uberlândia, me lembro perfeitamente, ali na Praça Tubal Vilela, na Caixa Federal, hoje ao lado da Matriz, ele falava, trabalhadores do Brasil, uma frase que a gente nunca esquece. Como era fazer jornalismo numa Uberlândia provinciana, né? O senhor me comentou aqui, antes de nós gravarmos, um caso do solicídio, eu queria que o senhor lembrasse um pouquinho. Fazer jornal naquela época era heroísmo, tanto dos proprietários de jornais, como também dos funcionários, dos repórteres, porque a luta era dura, ferrenha, porém gloriosa e de grandes benefícios. Tem uma passagem interessante ali na rua Santos Dumont, quando o Correio de Uberlândia funcionava ali. Certa ocasião, meu grande e inesquecível jornalista Cídio Paes fez uma matéria sobre, parece, uma agressão de algumas professoras, policiais, parece, e posteriormente um policial, um comandante, talvez, queria entrar no jornal a cavalo. Isso deu um rebuliço tremendo na época, viu? Nessa época, nesses períodos, nesses 25 anos que o senhor trabalhou no Correio de Uberlândia, o senhor já atuou com diversos jornalistas, né? Quem que tinha o texto mais bonito, o assunto mais brilhante, mais instigante? Olha, assim na área de tradicional, era Cídio Paes, Albano de Moraes, depois veio outra gama de mais jovens, Marcel Costa, veio Ivane Pérez Goulart, entendeu? E outros mais, que no momento talvez a memória está falhando um pouco. E como que era o jornalista de antigamente? Ele era meio boêmio ou era uma vida Sim, assim? era boêmio. Às vezes o jornal era matutino. Nós fazíamos matéria durante o dia, até meia-noite aproximadamente a gente trabalhava nas matérias para preparar o jornal para o dia seguinte. Tem o Valdir Megasso Barbosa também, que era dono do jornal, a Genor Garcia, já é outra fase já. Entendeu? Depois do Correio, o senhor trabalhou na Folha de São Paulo e também no Diário de Minas, né? Sim, eu trabalhava justamente no Correio de Uberlândia e era correspondente da Folha de São Paulo aqui em Uberlândia região. Então e no Diário de Minas. Então a gente fazia trabalho nos 3 jornais. Analisa bem, volta e meia a gente mandava notícia para a Folha de São Paulo. Inclusive também eu quero narrar um fato aqui muito interessante e que repercutiu muito. Nós sempre mandávamos matéria da Universidade de Uberlândia
principalmente no noticiário universitário. Nós divulgamos todos os nomes de todos os universitários que passaram no vestibular em Uberlândia, e a Folha divulgava. A Folha dava esse privilégio para nós. Para Uberlândia é um privilégio porque divulgou muito Uberlândia e a nossa própria universidade. Se a universidade tem um grande nome hoje, é lógico que tem a qualidade, mas não deixou de destacar exatamente os nomes de estudantes universitários de todo o país, de toda a América Latina. Isso deu muita repercussão na nossa região. Então, o nosso reitor que está entrando agora, o professor Alfredo Júlio Neto, que inclusive nós lembramos dele, a garota era vizinho nossa ali na rua Tenente Virmondes, o Fenelon, seu pai, Fenelon Fernandes, a dona Terezinha. Então, outro dia, eu fiquei até emocionado em vê-lo, desculpe, essa passagem. E por que o senhor deixou a área jornalística? Olha, eu não deixei totalmente a área jornalística, sempre porque escrevi um pouquinho, para vários jornais, entendeu? Acontece o seguinte, que nós, à medida que vai passando o tempo, nós temos que melhorar um pouquinho a nossa vida cultural, profissional e financeira. Aí nós entramos em outra área, no Senac, um pouquinho de advocacia, entendeu? Quanto tempo o senhor dedicou ao Senac e quais as marcas da sua passagem por lá? Olha, nós entramos no Senac em 2 de fevereiro de 1965 e saímos de lá em 1972. Mas que erros nós sempre tivemos em várias partes do nosso trabalho, mas procuramos cumprir o nosso dever. Inclusive, uma passagem nossa para melhorar mais o Senac em Uberlândia funcionava em cima de posto de gasolina, ali na Ford. Posteriormente, nós passamos para a Praça Rui Barbosa 18, onde funcionava a clínica do Dr. Eduardo Veloso Viana. E com o trabalho de muita dedicação nossa e da nossa equipe, eu sempre tinha uma equipe muito boa do Senac. Nós passamos para Belo Horizonte, Avenida Belo Horizonte. Conseguimos o terreno com o prefeito Bicho Galassi. Aliás, o Senac hoje era para ser onde é Icaso. Como a Icaso tinha uma direção, o Antônio Nádio Oliveira e o Adelso Ferreira, nós conseguimos trocar o terreno da Avenida Rio Branco com o terreno da Avenida Belo Horizonte para construir o Senac, que ficaria mais central. É onde deu a origem àquele prédio ali. Aquilo não é trabalho nosso, é trabalho de uma equipe. Nós tínhamos uma equipe muito especial. E diga-se de passagem, para se ter uma equipe, como nós tínhamos no Senac, nós saímos do país, fomos para os Estados Unidos buscar subsídio, novos conhecimentos de marketing, novos conhecimentos de recursos humanos, em várias partes, em Nova York, São Francisco da Califórnia, em Toronto, do Canadá, em Miami. Então, nós fomos buscar lá uma série de informações novas, profissionais, para aplicar no Senac. Então, o Senac, da época, teve muito sucesso, como tem sucesso até hoje. O senhor praticamente está completando 70 anos de Uberlândia, né? Praticamente. Qual que é a maior alegria e maior orgulho que o senhor tem dessa ligação com a nossa cidade? Eu fico até emocionado em falar em Uberlândia. Eu vi Uberlândia pequenininha. Hoje, essa gigante cidade cresceu como uma verdadeira metrópole aqui na região. Veja só, nós pegamos Uberlândia, tinha aproximadamente 180 mil habitantes. Hoje tem quase 800. As mais importantes empresas, empresários, as mais diferentes profissões, o crescimento da universidade, das escolas, o crescimento socioeconômico da região, tudo isso nos chamou a atenção, porque realmente Uberlândia é uma cidade de primeiro mundo, segundo consta, parece até a própria ONU, que alguns estudos que foram feitos aqui, Uberlândia hoje é considerada uma cidade de primeiro mundo. Nas minhas andanças pelo Brasil e pelo exterior, por exemplo, no Brasil todo a gente conhece aproximadamente umas 60 cidades, as mais pequeninas, as mais importantes, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. Então a gente vê o tanto que Uberlândia é importante. O povo de Uberlândia é privilegiado com relação a administradores aqui. Nós vimos aqui desde Renato de Freitas, Raul Pérez de Rezende, Alfredo Rodrigues da Cunha, até chegando Zaire Rezende, até chegando no Odelmo, nós vimos o gigantismo de Uberlândia, nessa beleza administrativa. O povo de Uberlândia é um povo que
coopera, trabalha. De vez em quando eu costumo visitar os locais importantes de Uberlândia. Por exemplo, como é o Pôr de Uberlândia hoje? Quem quiser ver o Pôr de Uberlândia, visite os nossos terminais de transporte. Verifique a beleza do povo, correndo, trabalhando, um povo forte, saudável e sadio. Isso pude observar também em Nova York, em São Francisco da Califórnia, em Miami, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então, sempre a gente tem feito um estudo socioeconômico, observando o nível do povo, a beleza do povo, a alimentação do nosso povo. O nosso povo, na nossa periferia, você nota que tem uma certa renda per capita, não é das mais elevadas, mas também não é das mais inferiores. Então, você nota a beleza do povo, o semblante, ele correndo para baixo e para cima para ganhar o pão de cada dia, a gente realmente nota a beleza desse povo de Uberlândia e região. Muito obrigado, foi um prazer muito grande receber o senhor conosco aqui e resgatar passagens tão marcantes da vida de Uberlândia. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.